Você conseguiria distinguir um jaguar de um leopardo se encontrasse um deles cara a cara na selva, sabendo que um pode esmagar seu crânio com uma única mordida, e o outro pode te atacar sem você ouvir absolutamente nada? A maioria das pessoas olha para os dois e pensa, é o mesmo animal, só mudou o CEP. Hoje, você vai entender por que um jaguar pode ser considerado a máquina de matar mais brutal das Américas e por que o leopardo é o ninja silencioso mais versátil da África e da Ásia. E no final, quando colocarmos os dois frente a frente, você vai se surpreender com quem realmente teria mais chances em um combate direto. Dica: não é só uma questão de tamanho ou força, tem algo muito mais inteligente envolvido. Se você acha que já sabe qual é o mais perigoso, segura essa resposta aí, porque o que vem agora vai mudar completamente a forma como você enxerga esses dois felinos. Capítulo 1. Dois assassinos manchados, mas de mundos diferentes. Olha rápido. Você vê um felino amarelado, com manchas pretas e um olhar predador. Ele pode estar na Amazônia ou na savana africana, jaguar ou leopardo. Para um olhar destreinado, é tudo igual. Mas, se você ainda está comigo, aqui começa a parte em que as semelhanças acabam e as diferenças mortais aparecem. O jaguar reina nas Américas. Da floresta amazônica às regiões pantanosas do Pantanal, ele é o topo da cadeia alimentar. Nada lá manda mais do que ele. Já o leopardo é o sobrevivente profissional da África e da Ásia. Ele vive em tantos ambientes diferentes, savanas, florestas, montanhas, até próximo de cidades, que parece ter sido projetado para se adaptar a qualquer coisa. Só que tem um detalhe curioso. Enquanto o leopardo precisa dividir o território com monstros como leões, hienas e tigres, o jaguar é, na maior parte do tempo, o dono do pedaço. E isso moldou o estilo de luta de cada um. O corpo dos dois também revela seus mundos. O leopardo é mais esguio, mais seco, com patas mais longas em proporção ao corpo, perfeito para correr, subir em árvores e se mover com agilidade. O jaguar parece um halterofilista, compacto, musculoso, peito largo, cabeça enorme. Ele não foi feito para correr muito tempo, foi feito para acabar com a luta antes mesmo que ela comece. E as manchas? Elas contam uma história. O jaguar tem rosetas maiores, com um ponto escuro no meio. O leopardo tem rosetas menores e mais densas, sem esse pontinho interno na maior parte dos casos. Isso ajuda na camuflagem em ambientes diferentes. Mas isso é só estética? Ou existe algo na forma como eles caçam que se reflete até nos padrões da pele? Guarda essa pergunta, porque quando falarmos da estratégia de ataque, vai fazer todo sentido. Capítulo 2. Peso, força e a mordida que atravessa ossos. Agora, vamos aos números. Porque é aqui que o jaguar começa a mostrar porque é famoso como uma máquina de esmagar crânios. Um jaguar adulto macho pode chegar facilmente aos 100 quilos. Alguns passando de 120 quilos em regiões como o Pantanal. O corpo dele é curto e extremamente denso. Já o leopardo, em média, pesa de 50 a 70 quilos, dependendo da subespécie e da região. Em tamanho, eles podem até parecer próximos, mas a estrutura muscular do jaguar é outra história. Ele é praticamente um lutador de MMA versão felino. Agora, o detalhe que realmente assusta: a mordida. Em proporção ao tamanho do corpo, o jaguar tem a mordida mais forte entre todos os grandes felinos. Estimativas colocam a força de mordida em algo em torno de 1,500 a 2,0 ps, libra por polegada quadrada. É tanta pressão que ele consegue perfurar o casco de um cágado, atravessar o crânio de um jacaré e esmagar ossos com relativa facilidade. O leopardo tem uma mordida forte, claro, mas não nesse nível absurdo. A estratégia dele não depende tanto de destruir ossos, e sim de sufocar e controlar a presa. Enquanto o jaguar é o marreta, o leopardo é o garrote silencioso. Sabe o que é mais interessante? Essa potência de mordida do jaguar mudou até a forma como ele mata. Enquanto outros grandes felinos quase sempre atacam o pescoço para estrangular, o jaguar muitas vezes vai direto no crânio, perfura a cabeça da presa, atinge o cérebro e acaba com qualquer reação em segundos. Se você ainda está comigo, imagina isso em um combate corpo a corpo. De um lado, um lutador mais leve, extremamente ágil e acostumado a fugir de inimigos maiores. Do outro, um tanque de guerra com dentes projetados para atravessar o osso como se fosse manteiga. Mas segura essa imagem, porque ainda não falamos da arma secreta do leopardo. A furtividade quase sobrenatural. Capítulo 3. O ninja das árvores. O leopardo em modo fantasma.
Agora vamos para o mundo do leopardo. Se o jaguar é força bruta, o leopardo é a definição de furtividade perfeita. Ele vive cercado de competidores perigosos. Leões, hienas, cães, selvagens, tigres em algumas regiões da Ásia. E ele sabe que, se der bobeira, não só perde a refeição como vira a refeição. Isso criou um predador com um estilo totalmente stealth. O leopardo é um especialista em se aproximar sem ser visto, sem ser ouvido e sem ser sentido. Ele se esconde na vegetação baixa, usa o relevo, se espreme atrás de arbustos, se arrasta quase colado ao chão. Tudo isso para chegar o mais perto possível da presa antes de atacar. A estratégia dele é simples, mas extremamente eficiente. Chegar perto, dar um bote rápido, derrubar a presa e matá-la por sufocamento, geralmente mordendo o pescoço. E aí vem a parte realmente inteligente. Em vez de ficar ali no chão comemorando a caça, ele faz algo que quase nenhum outro felino grande consegue fazer tão bem. Ele arrasta o corpo, às vezes pesando mais do que ele mesmo, e sobe com a carcaça em uma árvore. Sim, o leopardo é praticamente o crossfiteiro que sobe escada com geladeira nas costas. Carregar uma presa grande para o alto de uma árvore significa protegê-la de leões, hienas e outros ladrões oportunistas. Isso permitiu que o leopardo sobrevivesse em lugares onde qualquer outro predador provavelmente seria eliminado pela concorrência. E tem mais. O leopardo é altamente adaptável na dieta. Ele come desde pequenos roedores até antílopes grandes. Isso o torna quase impossível de eliminar de um ecossistema, porque ele sempre acha algum nicho. É por isso que, enquanto muitos grandes felinos estão encolhendo em número e área, o leopardo ainda resiste em muitos lugares. Mas lembra da pergunta lá do começo sobre as manchas? As rosetas pequenas e densas do leopardo criam uma camuflagem perfeita em áreas de vegetação fragmentada, com luz e sombra misturadas, como savanas e florestas abertas. É como se ele tivesse sido desenhado para desaparecer no cenário. Agora fica a dúvida. Será que o jaguar, vivendo em florestas mais densas e ambientes alagados, desenvolveu uma camuflagem e um estilo de caça tão eficientes quanto? A resposta é sim, mas com um toque de brutalidade que você ainda não viu. Capítulo 4. O fantasma da floresta. O jaguar em modo predador supremo. Agora, vamos descer para a Amazônia e o Pantanal. Território do jaguar. Imagina um lugar com mata densa, áreas alagadas, rios por toda parte e uma quantidade absurda de presas. Capivaras, queixadas, veados, jacarés, cágados. É aqui que o jaguar vira lenda. Apesar de ser mais pesado e robusto que o leopardo, o jaguar é extremamente furtivo no ambiente dele. A vegetação fechada ajuda a esconder esse corpo compacto e musculoso. As rosetas maiores, com ponto dentro, se confundem perfeitamente com sombras de folhas, troncos e reflexos de água. Ele não precisa correr muito. Ele espera, observa, se aproxima devagar e ataca com uma explosão de força devastadora. Diferente do leopardo, o jaguar é um exímio nadador. E não é só isso. Ele gosta de água. Ele caça dentro dos rios, pega peixes, ataca jacarés na beira ou dentro da água, embosca presas que vão beber. Essa combinação de furtividade com poder físico faz do jaguar um dos predadores mais completos do planeta. O ataque preferido dele é chocante. Em vez de focar só no pescoço, como a maioria dos felinos, ele morde o crânio ou a nuca da presa, atravessando o osso com os caninos. É como se ele tivesse um modo perfurador ativado. Em muitos casos, a presa cai morta quase instantaneamente. Pouca luta, mínimo esforço prolongado, máxima eficiência. Se você ainda está comigo, pensa comigo. Enquanto o leopardo vive em um mundo onde ele precisa roubar chances, evitar competição e esconder comida, o jaguar vive como um tirano silencioso. Ele não está tão preocupado em perder a carcaça para outros predadores grandes, porque quase não há alguém à altura dele por perto. O que isso faz? Permite que ele foque em presas mais perigosas, como jacarés, e desenvolva esse estilo brutal de matar. Mas isso também traz uma pergunta interessante. Em um cenário neutro, sem vantagem de habitat, a força bruta do jaguar seria suficiente para superar toda a agilidade e inteligência furtiva do leopardo? Antes de colocar os dois frente a frente, a gente precisa olhar para outra coisa: o cérebro e a estratégia dos dois em situações de ameaça e competição. Capítulo 5. Inteligência, risco e sobrevivência. Quem é mais esperto na selva? Nem sempre o animal mais forte é o que vence no longo prazo. Muitas vezes, o verdadeiro campeão é o que escolhe melhor suas batalhas.
E é aqui que jaguar e leopardo começam a se diferenciar não só como caçadores, mas como estrategistas. O leopardo vive literalmente cercado de problemas. Um leão pode roubar sua presa. Uma hiena pode persegui-lo até cansar. Um grupo de cães selvagens pode derrubá-lo em grupo. Em algumas regiões, até tigres podem ser uma ameaça. Isso obrigou o leopardo a desenvolver uma mentalidade extremamente calculista. Ele evita confrontos desnecessários, prefere o ataque surpresa e, se necessário, abandona a carcaça e foge pela própria vida. Essa prudência é inteligência pura. Ele sabe que, se machucar seriamente em uma briga, pode perder a capacidade de caçar e morrer lentamente. Então, o leopardo é o estrategista que pensa em médio prazo. Vale a pena essa luta? Ou é melhor recuar e caçar outra coisa? É por isso que ele é tão bem-sucedido em ambientes difíceis e lotados de concorrência. Já o jaguar, por ser o topo da cadeia alimentar em muitos de seus habitats, pode se dar ao luxo de ser mais ousado. Ele assume riscos maiores. Ataca presas mais perigosas, como jacarés e queixadas, animais capazes de ferir gravemente um predador. Isso exige não só força, mas também inteligência de ataque, conhecimento de pontos fracos e uma leitura precisa do momento certo de investir. Os dois são inteligentes, mas aplicam essa inteligência de forma diferente. O leopardo é o mestre da sobrevivência silenciosa. O jaguar é o mestre do ataque perfeito. Se você ainda está comigo, pensa agora em um combate hipotético. Um leopardo não está acostumado a enfrentar animais tão fortes quanto ele em confronto direto, justamente porque ele evita isso. Já o jaguar está mais habituado a encarar presas que podem reagir com força brutal. Isso pode pesar muito em um duelo. Mas, antes de decidir quem venceria, tem uma coisa crucial que a gente precisa analisar: a forma como cada um luta, golpe a golpe. Porque, no fim, não é só quem é mais pesado ou mais rápido. É como eles usam isso. Capítulo 6. Estilo de luta. Grappler contra Striker versão felina. Vamos imaginar a luta entre um lutador de jiu-jitsu muito forte e um striker extremamente veloz. Um quer levar para o chão e dominar com controle e força. O outro quer bater, se afastar, atacar de ângulos, sem ficar preso. Agora, transporta isso para jaguar versus leopardo. O jaguar é o grappler. Ele quer encurtar a distância, usar o peso, a massa muscular e a potência da mordida para finalizar rápido. Ele não é feito para longas perseguições. O ideal para ele é uma explosão curta e mortal. A mordida na cabeça, no pescoço ou na coluna é o golpe final. O leopardo é mais parecido com um striker ágil. Ele depende da aproximação furtiva, do bote rápido, da explosão inicial, mas, se a coisa complica, ele tem mais jogo de corpo, mais flexibilidade, mais capacidade de reposicionamento. Ele pode subir em árvore, recuar, atacar de novo, usar o ambiente a seu favor. Em termos anatômicos, a musculatura mais densa do jaguar dá a ele uma vantagem em tração, impacto e golpes de pata, enquanto o leopardo tende a ter melhor agilidade lateral e mais maleabilidade no corpo. Só que tem um porém: em uma luta travada, corpo a corpo, essa agilidade pode ser neutralizada se o jaguar conseguir um bom agarrão. Outro ponto: o jaguar está habituado a lidar com presas que se debatem violentamente, como jacarés, queixadas e grandes herbívoros. Ele sabe usar o peso corporal para imobilizar. O leopardo, embora também enfrente presas fortes, costuma depender muito mais do fator surpresa e do estrangulamento. Se você ainda está comigo, percebe o cenário. Em uma arena neutra, sem árvores para o leopardo fugir para o alto, o estilo de luta do jaguar se encaixa melhor em um combate prolongado. Mas será que o leopardo não teria nenhuma carta na manga? E se o ambiente tiver pontos altos, árvores, rochas? Agora começa a ficar interessante, porque o vencedor pode mudar dependendo do ringue onde a luta acontece. Capítulo 7. Território neutro versus vantagem de habitat. Agora vamos colocar esse confronto em 3 cenários diferentes e ver como o resultado pode mudar. Primeiro cenário: floresta densa, com rios e áreas alagadas, o habitat típico do jaguar. Aqui, o jaguar leva vantagem clara. Ele conhece esse tipo de ambiente melhor, se move com mais confiança na água, usa a vegetação fechada para se aproximar. O leopardo conseguiria se virar? Sim, ele é extremamente adaptável. Mas, em terreno molhado, com pouca visibilidade e menos árvores altas sólidas para escapar,
A capacidade de escalada dele deixaria de ser uma fuga tão segura. O jaguar, nesse contexto, teria mais chances de impor sua força. Segundo cenário, savana com áreas de mata esparsa, cheio de árvores escaláveis, o mundo do leopardo. Aqui, a coisa muda. O leopardo pode usar a sua especialidade, subir e descer rapidamente, atacar de cima e recuar para a altura. Ele pode tentar cansar o jaguar, provocar, atacar por ângulos inesperados. O jaguar também sobe em árvore, mas não com a mesma leveza e frequência do leopardo. Nesse ambiente, se o leopardo conseguir evitar o agarrão direto e prolongado, pode até não vencer por destruição total, mas poderia escapar com mais facilidade e evitar uma conclusão fatal. Terceiro cenário: ambiente totalmente neutro, sem muita árvore para escalada vantagem, sem muita água, um terreno misto, aberto, mas com algum relevo. Aqui é onde a pergunta realmente fica interessante. Sem vantagem clara de fuga vertical, o leopardo perde sua principal rota de segurança. Em combate direto, o peso, a massa muscular e a mordida do jaguar começam a contar mais. Se você ainda está comigo, percebe que não existe uma resposta 100% absoluta sem considerar o ambiente. Mas, em termos gerais, se a luta for inevitável no chão, sem chance real de escapar para a árvore ou usar muito o fator surpresa, o jaguar entra com uma vantagem considerável. Porém, tem um último ponto que quase ninguém considera quando pensa nesse duelo: o comportamento natural dos dois. Eles realmente iriam lutar até a morte? Ou um deles provavelmente evitaria a briga? Capítulo 8. O que aconteceria na vida real? Fugir, evitar ou lutar? Na natureza, grandes predadores não saem por aí marcando duelo de honra. Uma lesão séria pode significar morte lenta por fome, então a maior parte dos conflitos é baseada em ameaças, exibições, recuos estratégicos. O leopardo, como já vimos, é mestre em evitar problemas. Se ele percebesse um jaguar maior e mais pesado se aproximando de forma ameaçadora, a reação mais provável seria recuar, subir em alguma coisa, sair de perto. É o que ele faz com leões e outros grandes predadores. Ele não compra a briga por ego. Ele escolhe viver outro dia. O jaguar, por outro lado, não tem o hábito de dividir o território com grandes felinos competidores diretos. Ele é, em geral, o rei solitário do espaço que ocupa. Isso significa que, diante de outro grande felino rival do mesmo porte, ele poderia reagir com mais agressividade territorial. Mas vamos imaginar que, por algum motivo, os dois fossem obrigados a lutar, presos em um espaço fechado, ou disputando a mesma presa sem rota clara de fuga. Quem teria mais chance de sair vivo? Considerando tudo: peso, força, estrutura corporal, potência de mordida, estilo de luta e experiência em lidar com presas perigosas, o jaguar seria o favorito. É como colocar um peso pesado de elite contra um meio médio extremamente técnico. A técnica e a agilidade contam, mas a diferença de força bruta, em algum momento, pode ser decisiva. Isso não diminui em nada o leopardo. Ele continua sendo um dos caçadores mais versáteis, furtivos e adaptáveis do planeta. Em termos de habilidade geral de sobrevivência, o leopardo pode até levar vantagem, porque consegue viver em muito mais ambientes e lidar com uma pressão de competidores bem maior. Se você ainda está comigo até aqui, já percebeu que a pergunta "quem ganharia?" é só a ponta do iceberg. A resposta mais fascinante não é simplesmente jaguar vence. A resposta real é: jaguar e leopardo são campeões em categorias diferentes. Um é o peso pesado brutal. O outro é o mestre da furtividade e da sobrevivência em mundos hostis. Capítulo 9. A revelação final. O verdadeiro vencedor não é o que você imagina. Agora vem a parte mais surpreendente. No mundo real, o verdadeiro vencedor entre jaguar e leopardo não é o mais forte, o mais furtivo ou o que teria mais chance em uma briga. É o que conseguir continuar existindo. Ambos estão sob ameaça. Perda de habitats, caça ilegal, conflito com humanos. O jaguar perdeu grande parte da sua distribuição original nas Américas. O leopardo, apesar de ainda ser relativamente comum em algumas regiões, vem desaparecendo silenciosamente de outras, especialmente na Ásia. E aqui aparece uma última diferença interessante entre eles. O leopardo, por ser tão adaptável e capaz de viver até perto de vilas humanas, tem alguma vantagem em sobreviver nesse novo mundo dominado por nós.
Ele caça à noite, se esconde, evita confronto direto com pessoas. Em alguns lugares da Índia, por exemplo, ele vive quase como uma sombra urbana, caçando cachorros e animais domésticos, sem ser visto. O jaguar, por outro lado, costuma precisar de grandes áreas contínuas de floresta ou ambientes naturais relativamente intactos. A fragmentação do habitat afeta diretamente suas populações. Ele também entra mais em conflito com pecuaristas ao atacar gado quando as presas naturais escasseiam. Se você ainda está comigo, aqui vai a revelação que amarra tudo. Na luta entre jaguar e leopardo, o adversário mais perigoso não é nenhum dos dois. Somos nós. Entre stealth e power, entre furtividade e força, esses dois felinos desenvolveram estratégias brilhantes para dominar seus mundos. O jaguar transformou a floresta e os rios em um cenário perfeito para emboscadas brutais. O leopardo fez das savanas, florestas e até áreas humanizadas o palco de uma sobrevivência silenciosa e quase invisível. Então, quando alguém perguntar quem ganharia em um combate, o jaguar ou o leopardo, você pode responder assim: em um ringue neutro, provavelmente o jaguar. Em um mundo em colapso, talvez o leopardo. Mas, se a gente não fizer nada, quem perde são os dois. Se esse tipo de batalha entre animais te faz pensar além da briga e olhar para a inteligência, o ambiente e a sobrevivência, deixa um comentário dizendo: entre stealth e power, com qual desses felinos você mais se identifica, o jaguar explosivo ou o leopardo silencioso? E se você quiser mergulhar ainda mais nesse universo de predadores, aproveita para se inscrever e acompanhar os próximos confrontos que vão muito além de quem ganha a luta e revelam como a natureza realmente funciona por trás das manchas, garras e dentes.